Melhor que não ganhar. Obrigado. Vai ganhar mais um, então pronto. Deixa eu começar a pegar. Então. Deixa eu começar a pegar. Então. O que o antropólogo tem a dizer sobre a situação atual de um planeta em perigo? De um planeta que está sendo atacado pela globalização, pela sede de consumo, pela sede de destruir a natureza. E a antropologia, ou pelo menos eu como antropólogo, é muito abelhuda. Então a antropologia não se conforma em verificar as coisas, mas ela pergunta por quê? E esse porquê é que nos leva atrás das informações primeiras. Esse desequilíbrio ecológico está relacionado intimamente com um desequilíbrio nas relações sociais. Vamos pensar na relação de gênero, na relação de masculino e feminino. O que está acontecendo? Desde o momento em que a mulher ingressou no cenário do trabalho, isso lá na altura de 1700 e pouco, já antes, quando Lutero que traduziu, escreveu, que teve a Bíblia publicada em alemão e depois ela foi publicada em inglês, Lutero instituiu a educação da mulher. A mulher teve acesso à educação. Foi um momento de partida do percurso feminista. A mulher ingressou no campo do trabalho como mão de obra mais barata, pela necessidade de contribuir para a família, porque havia a industrialização, as empresas oprimem o trabalhador. Então, o trabalhador macho começou a ficar oprimido e precisar do concurso do trabalho da mulher. Então, a mulher ingressou no campo do trabalho para começar explorada, para começar mal paga. Até hoje se luta por isso. E, a partir de então, começou a haver um crescimento, uma valorização crescente da mulher, em detrimento da valorização do homem. Olha, o que eu estou falando, eu falo como pesquisadora de campo. E convido a todos para pesquisar, como eu tenho feito. Olhem em volta de vocês, leiam jornais, leiam as revistas, ouçam a televisão, um olhar crítico, perguntando por quê, como, o que tem por trás disso? O que está acontecendo que a gente não nota? Porque a gente vai agindo sem pensar. Pare, pense, olhe, observe e tire suas conclusões, como eu estou tirando as minhas. O que está acontecendo é que a mulher está sendo supervalorizada. Eu parei para observar, para olhar o que se fala de filosofia. A gente está citando, a tal momento, pensadores gregos. Aí veio o antropólogo que fala assim, por quê? Porque hoje os antropólogos, os filósofos gregos estão falando. Eles estão aí falando com a gente. Quem eram eles? Eles eram membros de uma sociedade, que era a cidade, né? Os gregos, e
eles eram aquela camada social privilegiada porque pensava, podia pensar, tinha a liberdade de pensar e ter construir aquele mundo de pensamento que dura até hoje. O que nós temos feito? Nós. Que somos nós hoje? Cadê a nossa classe de pensadores? São os pobres? Não. São os ricos? Deus me livre, porque esses são os empresários que só pensam em dominar a natureza, arrancar o que eles podem da natureza. E isso não há possibilidade de brecar. Quem poderia jamais brecar? Quem pode agir? Quer dizer, isso eu não sei se pode, mas é a minha esperança. É a classe média. Agora, eu com os meus 85 anos, me lembro do tempo, porque 15 anos, em que as mulheres começaram a tomar consciência do seu valor. E naquele tempo era o começo do feminismo. E todo esse tempo veio se arrastando, quer dizer, as mulheres foram tendo cada vez mais possibilidades de escolha. E querer ocupar aquele alvéolo muito valorizado que é o masculino. Então elas querendo exercer as funções que são normalmente atribuídas ao homem, quer dizer, o político. O homem como representante da sua classe. É o homem que é o representante da sua família e o homem é o representante político do seu grupo. E as mulheres começaram a tomar o lugar político desse alvéolo masculino. E hoje, o que acontece? Elas querem tudo. Por quê? Elas são construídas biologicamente para produzir novos seres. É biológico, não tem para onde fugir. Mas ela pode escolher. Ela pode dizer, eu não vou, mas não, ela não quer escolher, ela quer tudo. Resultado, ela põe filhos no mundo e quer ser política também. Não dá tempo, não dá. O que acontece é que elas, uma coisa ou outra, ela faz menos bem. E quando ela faz menos bem a criação, criar novos seres, ela está criando seres carentes. E essa carência está levando a uma deteriorização dos filhos. Delinquentes. Delinquentes possíveis. Não vou ter uma regra. Mas mulher que trabalha cria filhos carentes. E essa carência torna esses jovens drogados, porque a vida não é por lá. Eles querem fugir da vida, e a fuga da vida é viajar através da droga. E isso afeta o cérebro. Então nós estamos criando toda uma camada que, em vez de ser a camada da classe média pensante, a classe média que é delinquente. E eu posso dizer que eu fui vítima e aos 20 anos eu me apaixonei pela antropologia e tive um filho que ficou sendo criado pelos meus pais, pelos meus irmãos, porque eu era caçula e me dediquei totalmente à ciência. Será que eu fiz bem? Hoje eu disse, puxa, eu errei. Não deveria ter tido um filho. Mas agora eu olho para mim mesma e digo, muitas mulheres estão fazendo hoje o que eu fiz. Então é uma questão de alertar. Tudo bem. Mas tem alguns detalhes que devem ser pensados. Quando eu falo
que a sociedade, que a humanidade, que essa humanidade globalizada está destruindo o mundo e tem esperança de que Deus vá solucionar esse problema, isto é típico de adolescência. Esperar que o pai resolva os seus problemas. Deixe que o outro. É uma sociedade que ainda não cresceu como Deus disse para crescer. Ainda não é madura. É uma sociedade que espera que o outro venha solucionar esse problema de desequilíbrio ecológico. Ora, quando eu digo que eu sou uma antropóloga com experiência de campo entre índios, o que eu noto no índio, nessas aldeias indígenas, são todos adultos. Por quê? Eles criam, eles têm rituais de maturidade para amadurecer o jovem. Então, são rituais de iniciação dos adolescentes para a vida adulta. Nós não temos esses rituais. Os adolescentes fabricam esses rituais com risco da vida, com risco de demonstrar que são e não conseguem. Então, o que acontece? A nossa sociedade é uma sociedade adolescente. E nós temos que crescer. Não pode nem ser a exemplo indígena, porque são duas sociedades profundamente diferentes. Nós temos que criar maneiras de fazer com que o homem crie a sua maturidade. Quando Jesus Cristo disse, somos todos irmãos, eu sou filho de Deus, e nós dizemos hoje, que diabo, eu também sou filha de Deus. Que discurso é esse? É um discurso de todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos que dependemos do Pai. O Pai de todos. Esse é o Pai. Então, essa é uma outra, um outro impasse que está causando esse desequilíbrio na ecologia humana. E é necessário ter consciência de que nós temos que criar uma maturidade. E isso, como eu estava dizendo sobre os filósofos, são os pensadores que têm que criar.